Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que pretende fazer de Vitor Reis o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Esse status hoje pertence a Beraldo, zagueiro que foi vendido pelo São Paulo para o PSG por 20 milhões de euros. Verdão nega que tenha recebido nos últimos dias uma oferta de 28 milhões de euros do Brighton, mas já assegura que não pretende negociar o atleta antes do Super Mundial de Clubes. O Palmeiras imagina que o Vitor Reis vai continuar se valorizando até a disputa da competição na metade do ano contra vários dos clubes grandes que já o sondaram. E aí, nesse contexto, com o Vitor Reis de titular e apenas 18 anos de idade, o Palmeiras imagina ser capaz de poder pedir 30 milhões de euros, que hoje equivalem a 191 milhões de reais, com uma observação para lá de importante. O Verdão é dono de 100% dos direitos econômicos do defensor, que já conviveu com a titularidade durante boa parte do ano de 2024, embora se revezasse com Gustavo Gomes e Murilo. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: vale a pena esperar para vender o Vitor Reis por 30 milhões de euros, imaginando que essa proposta chegue, ou se aparecesse uma proposta de 20 milhões de euros, você faria negócio? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Verdão que já contratou o Paulinho, já fechou a chegada de Facundo Torres e segue buscando um centroavante. Em relação ao meio-campista, negócio difícil. Com o Andrés Pereira, a situação deu uma bela esfriada. Matheus Henrique, não houve proposta oficial. E com o Vila Sante, já contei para você, a pedida do Grêmio gira na casa dos 14 milhões de dólares. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de dólares a uma distância bastante grande. Quero começar falando sobre Paulinho e Atlético. Paulinho já é jogador do Palmeiras, virada a página, mas importante registrar que o Galo não terá direito a 100% dos 18 milhões de euros envolvidos na negociação. Para você que andou meio ausente nos últimos tempos, vale a lembrança de que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, além das cessões definitivas do Gabriel Menino e do Patrick, beleza? Só que em cima desses 18 milhões de euros, o Galo fica com 70%. O que equivale a dizer que o Atlético terá direito a mais ou menos 80 milhões, os outros 34 milhões serão do próprio Paulinho, que ficou ainda mais rico nessa transferência. Fico imaginando se o Rafa Miranda jogasse nesse momento atual do futebol brasileiro super inflacionado. Salário na casa dos 2 milhões de reais por mês, além desses 34 milhões de reais assegurados por ser dono de 70%, ou melhor, de 30% dos direitos econômicos, os outros 70% pertenciam ao Clube Atlético Mineiro. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que desistiu de vez da contratação de Andrés Pereira, agora é oficial. Tudo porque o Fulham está irredutível, nem aceitou conversar a respeito dos 20 milhões de euros. Mais do que isso, o time inglês nem sequer fez uma contraproposta por Andrés Pereira. Se vale a lembrança de que o Palmeiras sugeriu 20 milhões de euros e aguardava uma sinalização, queremos 25, aguardou, topamos fazer negócio incluindo jogadores, nada. O Fulham em momento algum se mostrou apto a levar essa negociação adiante. O próprio Andrés Pereira já foi avisado de que ele continua, e diante desse cenário, o meio-atacante brasileiro, que se animou com a ideia de jogar com a camisa 10 do Palmeiras, com um pequeno reajuste salarial, ele continuaria ganhando os 3 milhões de euros por temporada a que ele tem direito na Inglaterra. Mas como os impostos no Brasil são menores, ele teria direito a mais dinheiro. Apesar disso, está confirmado que ele segue por lá. O Palmeiras está em busca de um outro atleta para essa função. O Vila Sante é uma alternativa, embora cara, já contei, da proposta de 8 milhões de dólares recusada pelo Grêmio. O Palmeiras também está buscando outras opções para essa função de meio-campista, que já foi em outros tempos ocupada pelo Zé Rafael. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Tem informação de um zagueiro brasileiro que atua na Itália na mira alviverde. Pelo menos é o que informa o jornalista Marco Contério. Ele assegura que o Palmeiras abriu negociações com o Frosinone por Matheus Luzuardi. Esse atleta tem 20 anos de idade, é brasileiro, mas havia se mudado para a Itália há algum tempo atrás. Vou contar um pouquinho da história desse jogador. Foi formado na base do Grêmio, mas esteve profissionalmente no Novo Horizontino e no Criciúma. Foi para o Frosinone para terminar a formação do Sub-19. E tem sido utilizado com alguma frequência no time principal. Foram 9 partidas até aqui, sendo 3 na atual temporada. 2 delas nas últimas 2 datas do ano de 2024, ou seja, ele enfim conseguiu ser titular depois de um longo e tenebroso inverno. Operação, de acordo com o jornalista, gira na casa dos 4 milhões de euros ou
ou por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras não confirma nem desmente, só admite que está em busca de um zagueiro. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás que Santi Mingo, atleta do Defensa e Justiça, era uma prioridade. Não houve acordo entre as partes, até por isso o Cruzeiro tenta atravessar o Verdão na contratação desse jogador. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. Relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras. O que você achou? Deixa no comentário a tua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro das próximas notícias. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.